Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Que possamos então iniciar nossa semana na luz do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Hoje o texto é de Paulo. Como eu disse esses dias, eu trouxe um outro que é tão lindo, né? São umas palavras tão poéticas que eu vou ver aqui como que eu vou fazer, porque eu sei na hora que eu começo a fazer o vídeo, tá bom? Mas aí você presta bem atenção se for leitura, porque o texto sendo assim tão poético, não é porque é poético que deixa de ensinar, tá? É que ele traz poesia nas palavras e aí com isso parece que é aquele calorzinho no coração, sabe quando você vê algo bonito e aquilo se alegra aos seus olhos se alegram com isso, seu coração se alegra. Então é isso, eu vi esse texto e eu achei lindo. Então vamos lá e vamos ver como vai sair, tá bom? Mas bote bastante reparo no que for dito, porque são palavras que ensinam, é um texto que ensina, como tudo que o Evangelho traz. É que como às vezes ele traz de forma diferente, dependendo de quem traz a mensagem, então eu gosto de trazer isso, porque fica diferente e é lindíssimo, tá bom? Vamos lá então. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens sobre a terra e no céu. Sobre a terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz, e no céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Você vê, é só dito de forma diferente, né? Mas se você procurar trabalhar a caridade, usar de caridade, você vai viver em paz. E foi o que eu disse outro dia, sabe, da caridade. Quando a gente diz caridade, não é só de forma material. Então, até isso para viver em paz, né? Até a questão, como a gente está muito no final do ano, né? A questão da compreensão, de entendimento para com o outro, sabe? Do perdão. Então, assim, você vive melhor, você vive mais em paz, o outro também. E aí, você tendo praticado tudo isso, quer dizer, a hora que você for, né, pro céu, quer dizer, você vai estar ali em paz, você vai estar com o seu coração tranquilo e encontrará graça diante do Senhor. Porque se você vai, né, pesado, digamos assim, se você desencarna, né, quer dizer, você vai continuar a mesma pessoa. Como que tá o seu coração? Como que tá a sua mente? É assim que vai. Então, você estando em paz, já é como o texto traz, né? Aqueles que estiverem praticado encontrarão a graça diante do Senhor. Encontrarão graça diante do Senhor. Esta divisa é a flama celeste, a coluna luminosa, a criatura. Vamos lá, esta divisa é a flama celeste, a coluna luminosa que guia os homens pelo deserto da vida, para conduzi-los à terra da promissão. Então, veja bem, olha que palavras lindas, né? Então, se fora da caridade não há salvação, a caridade é o único caminho. E aí diz, né, que ela guia os homens pelo deserto, né? Pelo deserto da vida. Quando ele traz o deserto, é o deserto da nossa vida, é o nosso dia a dia, o nosso próprio deserto, né? O deserto que se encontra dentro de nós, para conduzi-los aonde? Para a terra de promissão, para conduzi-los a Deus, para conduzi-los à espiritualidade do bem, digamos assim, né? E porque aquele que não faz isso, então essa é a divisa, né? O que pratica caridade vai ser conduzido por um caminho, o que não vai conduzir para outro. Vai ser conduzido para outro. Ela brilha no céu como a auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai.
Podeis reconhecê-los pelo perfume da caridade que espargem ao seu redor. Olha que coisa mais linda, por isso que eu quis trazer assim de forma bem desenhadinha, bem desenhada não, bem autêntica ao texto. Porque olha que lindo, porque aquela pessoa, né, a sua aura, a sua luz, aquele traz como perfume, né, o seu perfume, então é diferente. Sabe, pra ficar bem assim, quando você olha uma pessoa que tá toda limpinha, aí no caso bem matéria, bem limpinha, tomada aquele banho, cheirosinha, e aquele que ainda está todo sujo, sabe, mal cheiroso, todo enlameado, enfim, é mais ou menos isso, sabe? Só para deixar um desenho algo mais nítido assim. Por isso que eu quis respeitar as palavras, né? Porque olha que palavras lindas que o texto traz. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada melhor resume os deveres do homem do que esta máxima de ordem divina. O Espiritismo não poderia provar melhor a sua origem do que oferecendo-a por regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com essa orientação, o homem jamais se transviará. Então, é só seguir por essa máxima, fora da caridade não há salvação. Sabe aquilo que eu falo da receitinha do bolo, né? Que tem aquela... É só seguir que não vai dar ruim. Você vai ter certeza que seguindo aquilo, né? Como eu trouxe aqui, né? Com essa orientação, o homem jamais se transviará. Então, volte para a caridade. Mas abra sua mente, amplie aí, porque o que acontece? Não é só, lógico que a matéria, muita gente necessitando do pão material, tá? Mas a gente tá falando também do alimento espiritual, emocional, mental, de ouvir, sabe? De falar alguma coisa. Então, assim, é muita coisa que tá dentro da caridade. Fora da caridade não há salvação. De repente você tendo a compreensão, de repente o outro tá nervoso naquele dia, você deixando passar, é muita coisa. Então amplie aí, porque aí você vai ver como vai ficar mais fácil. Hoje, de repente, você não consegue fazer algo tão grandioso, mas vai um pouquinho de cada vez, um pouquinho de cada vez. O importante é você começar a caminhar, a dar um passo de cada vez, a dar o primeiro passo e dando um passo de cada vez. E você vai ver como um exercício, e você vai ver como você vai se fortalecendo. Aplicai-vos, portanto, meus amigos, a compreender-lhe o sentido profundo e as consequências de sua aplicação, e a procurar por vós mesmos todas as maneiras de aplicá-la. É isso que eu acabei de falar, você entendeu? Então, a caridade é isso. Como você pode praticar a caridade no seu dia a dia? Olha aqui, ó. Olha, você não precisa nem ir muito longe. Comece com a sua família. Como que você pode praticar a caridade da sua família? Sendo mais tranquilo, mais tranquila, sentando com seu filho, ensinando, ouvindo o que ele tem para te dizer, compreendendo algo que ele fez com a sua esposa, com o seu esposo, com a sua mãe, com o seu pai, com o seu sogro, com a sua sogra, enfim, com a sua família. Comece dentro da sua própria casa e você vai ver. E eu te digo mais, comece com você. Comece com você. Porque quando eu entendo que eu sou falho, que eu tenho defeito, que eu ainda sou um ser imperfeito em busca da perfeição, eu entendo que o outro também. E aí eu tenho mais empatia, mais compreensão, que não deixa de ser caridade. Olha só, começa com você, aqui ó, aqui dentro. Começa com você a se perdoando, a tendo mais empatia com você, a tendo menos culpa com relação a alguma coisa, se cobrando menos, aceitando o humano que você é, aceitando a criação divina que você é, aceitando que você ainda é imperfeito em busca da perfeição. Comece com você e você vai ver como vai ser mais fácil praticar caridade com o outro. Porque a partir do momento que eu sei que eu sou imperfeito, que eu tenho defeitos, eu sei que o outro também tem. Então vamos ter um pouco mais de cuidado ao olhar para o outro. Isso é caridade. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade
e a vossa consciência vos responderá não somente, ela evitará que façais o mal, mas ainda vos levará a fazer o bem. Você entende o que eu acabei de dizer? Porque não basta uma virtude negativa, é necessário uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, basta as mais das vezes a inércia e a negligência. Meus amigos, agradecer a Deus que vos permitiu gozar a luz do Espiritismo, não porque somente os que a possuem possam salvar-se, mas porque, ajudando-vos a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela vos torna melhores cristãos. Então, a gente aprendendo, é isso, eu falo, Jesus é nosso modelo e guia. Então, é olhar para ele e aprender com ele. E quando eu aprendo na teoria e colocando em prática, eu sou uma pessoa, assim, eu aprendo os ensinamentos colocando em prática, então eu me torno melhor, um cristão melhor, uma pessoa melhor, um filho de Deus melhor. Fazei, pois, que ao vos vendo se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma e a mesma coisa, porque todos os que praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertençam. Então, a caridade não tem uma plaquinha que é da religião X, culto Y, não. É um cristão, é Deus. Aqui não é a religião. Lógico que a gente traz o espiritismo aqui, tá? A gente traz todos os textos segundo o evangelho, né? O evangelho segundo o espiritismo. Mas para você praticar caridade, você não tem que ser espírita, você não tem que ser dessa ou daquela religião. É você como filho de Deus, é você como humano que é. Como, e muitas das vezes eu gostaria que fizesse comigo. Então, como pessoa, a gente não precisa ir além. É que, o que acontece? Para mim, né, pelo menos, o espiritismo, ele traz muitos esclarecimentos, ele traz muita luz sobre muita coisa que até então estava, digamos, nas sombras, sabe? Então, ele explica muito bem muita coisa que é tido diferente, que é dito, né, praticado diferente. Então, para mim, faz muito sentido. O espiritismo, para mim, traz as respostas que eu não encontro em outros lugares. Para mim, tá? Mas não se prenda a uma coisa. Ai, pessoal, desculpa. Volte-se para Deus, para o cristão em si, para a caridade em si, para o amor ao próximo. É assim, ó, de primeiro momento, eu gostaria que fizesse comigo? Sim ou não? E é como você vai agir. É a gente, é se conhecendo, é praticando tudo isso com a gente mesmo. E aí aí fica mais fácil para eu praticar com o outro, tá bom? Que lindo esse texto, né? Ainda mais em épocas na qual nos encontramos. Época do Natal, de estarmos mais, apesar que a gente tinha que manter isso, é necessário a gente manter isso o ano todo. Mas enfim, que a gente possa começar em algum momento. Um abraço grande para o pessoal do Raimundo Mariano Dias, da Agenda Espírita Brasil, que a gente possa sempre poder levar uma palavra para o próximo e para você que busca, e todos, independente de levar ou não, é necessário buscar, e que a gente possa sempre estar buscando conhecimento. E não é só o conhecimento, tá, gente? Não é só deixar aqui, a gente tem que trazer aqui e trazer aqui, ó, fazer, pôr em ação. Tá bom? Então, que a gente possa cada dia mais buscar a seguir os exemplos de Jesus, o nosso modelo e guia. E tanto que domingo é aniversário dele e que a gente possa resgatar no coração o verdadeiro sentido do Natal, o verdadeiro motivo da comemoração da celebração do Natal, que é o nascimento de Jesus, aquele que veio nos ensinar a amar, a perdoar, a caridade e tantas outras coisas. Tá bom? Abençoada seja a sua semana, que a espiritualidade esteja dentro do seu lar, levando muitas bênçãos, tá bom? Um beijo no seu coração, muitos beijos de luz e gratidão sempre.